Milionário recebe mensagem de mendiga, mãe solteira, e decide agir de forma inesperada. Ricardo, um empresário poderoso de São Paulo, estava no topo do mundo. Seu apartamento, no 32º andar, todo em vidro e marcenaria de luxo, era um verdadeiro santuário de riqueza. Mas naquela noite chuvosa, a arena de sua solidão esmagadora. Enquanto a tempestade batia nos vidros, ele deslizava pelo corredor silencioso, o tédio pesado como chumbo no peito. Entre os quadros caros e os móveis impecáveis, nada preenchia o vazio que parecia crescer dentro dele. O celular vibrou. Uma notificação comum? Não. Uma mensagem enigmática de uma mulher que dizia que sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Fabiana, dizia o nome dela. Sem mais, um pedido cortante. Meu filho precisa de ajuda. Minha vida está no fio da navalha. Ricardo piscou, confuso. Mensagens assim? Ele estava acostumado a ofertas de negócios, a convites para festas exclusivas, mas nada parecido com aquilo. Sem saber bem porquê, aquela mensagem o puxou para fora do conforto dourado. Ele saiu, naquela chuva fina que molhava tudo com aquela graça melancólica, e a encontrou ali, no canto da rua, encolhida sob um pano puído, com olhos vivos, ferozes. Fabiana não parecia aquela mulher que os ricos ignoram. Ela emanava uma força desgastada, mas que não se apagava, mesmo com o frio colando os ossos. Ela contou, quase sussurrando, uma história cruel e urgente. O filho, um menino doente, precisava de um tratamento que ela não podia pagar. A voz dela falhava, a esperança quase morta entre as palavras. Cada detalhe da narrativa cravava no peito de Ricardo como punhais. Como poderia ignorar aquele pedido? Mas a coisa ficaria ainda pior e inesperada. Quando insistiu em conhecer o garoto, Fabiana hesitou. Ricardo não sabia o que esperar. Então, quando finalmente viram o menino, um choque gelado correu pelas veias dele. Era seu retrato em miniatura. Os olhos iguais, o formato do rosto. Como se o destino tivesse pregado uma peça inacreditável. A verdade explodiu entre eles. Aquele menino era seu irmão gêmeo, perdido desde a infância. O mistério que ele nunca ousara suspeitar finalmente colidira com sua realidade. No meio daquela revelação, perigos espreitavam. Um ex-companheiro violento de Fabiana rondava, como uma sombra ameaçadora. Ricardo sentiu a adrenalina sumir, a guerra iminente para proteger aqueles dois, que agora significavam tudo para ele. A comunidade ao redor, perplexa e desconfiada, sussurrava. O milionário com a mendiga? Que jogada é essa? Ele estava no centro de um furacão de medo, culpa e amor inesperado. Ainda assim, um novo sentimento fervilhava perto do peito, algo entre ódio e esperança, medo e coragem. Até onde iria Ricardo para proteger esse pedaço esquecido de sua própria vida? A essa altura, até mesmo ele não sabia. Mas uma coisa era certa: sua história e a deles estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo ficou paralisado, a revelação vibrando em sua mente como um choque elétrico.
Ele olhava para o menino, aquele ser pequeno que compartilhava sua essência, um irmão pequenino que nunca soubera que existia. O que isso significava? O que ele faria agora? A adrenalina misturava-se ao desespero enquanto suas mãos tremiam. No meio daquela confusão, Fabiana observava-o, o olhar dela repleto de perguntas e temor. Mas então um som cortou o ar, um grito agudo, vindo de uma esquina obscura. Ricardo virou-se imediatamente. Fabiana também. O temor se transformou em pânico, e foi quando uma sombra surgiu, um homem robusto se aproximou, os olhos cheios de ódio e a postura ameaçadora. Era o ex-companheiro de Fabiana. "Você não devia ter se metido aqui, milionário!" O cara rosnou, sua voz ecoando na escuridão. "Ela é minha e você não pode tirá-la de mim." Ricardo sentiu um frio na espinha. O instinto de proteção fez seu coração pulsar. Ele se colocou à frente de Fabiana e do menino, preparado para qualquer coisa. Mas antes que qualquer reação fosse possível, o homem avançou. Um movimento rápido e um estilete reluzente apareceu em sua mão. No entanto, o que aconteceu a seguir foi nada menos que um pesadelo absoluto. Fabiana se lançou à frente de Ricardo, os olhos arregalados, o corpo agindo antes da mente. "Não, não machuque ele." Sua voz estava repleta de desespero. Ela agarrou o braço do homem, tentando desviar o golpe. E então, em um gesto imprevisível, o ex-companheiro a empurrou com força. Fabiana tombou para trás, seu corpo colidindo contra uma lixeira, fazendo um barulho ensurdecedor. Ricardo lançou-se para o lado, mas era tarde demais. O homem estava furioso, e as palavras que vieram a seguir cortaram como fogo. "Você não sabe o que fez. O garoto, ele é muito mais do que você imagina." Um golpe no estômago. Ricardo mal conseguia processar o que estava ouvindo. O homem riu, mas não era uma risada de triunfo. Era algo mais sombrio. "Você acabou de abrir a porta para o inferno, milionário." Os olhos de Ricardo se arregalaram. "O que você quer dizer com isso?" A tensão pairou como silêncio antes de uma tempestade. O homem deu um passo para trás, um sorriso frio se formando em seus lábios. "Ah, você vai descobrir, e a verdade vai explodir na sua cara." "O que você acha que ela esconde? A identidade do seu verdadeiro pai, talvez?" Oh, aquelas palavras ecoaram dentro da mente de Ricardo, fazendo sua cabeça girar. A vida que ele pensava ter era uma ilusão. O menino em sua frente, o que ele representava, a conexão que estavam tentando formar, estava prestes a se desintegrar numa avalanche de segredos e mentiras. Quando Fabiana ergueu a cabeça, seu rosto estava pálido. "Desculpe, Ricardo, não era para você saber." O desespero em sua voz era palpável, envolvendo tudo em um ar de traição. Ricardo olhou para ela, a confusão crescendo. Havia uma conexão, um laço entre eles que se estendia para além da circunstância. Mas agora tudo parecia questionável. Os olhos do menino refletiam uma mistura de medo e inocência. E naquele momento, tudo se tornava um grande quebra-cabeça. O ex-companheiro começou a se afastar, a risada maligna se perdendo na noite. "Prepare-se, milionário. Você vai se lembrar de mim." E murmurou antes de desaparecer na escuridão. Ricardo sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O que viria a seguir? O que mais ele não sabia? Fabiana estava envolta em sombras e segredos. E o que poderia ser mais devastador que a verdade? O silêncio pesava, e a tempestade de emoções dentro de Ricardo o deixava à beira de um colapso. A única coisa clara era que a história deles mal tinha começado, e a revelação que se aproximava
prometia mudar tudo. Ricardo sentiu o peso das palavras do homem ainda reverberando em sua mente, como se um terremoto interno tivesse mudado tudo ao seu redor. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto ele olhava para Fabiana. Agora com os olhos cheios de lágrimas. O silêncio era ensurdecedor e o medo o envolvia como uma neblina densa. A verdade parecia à espreita, pronta para despencar como uma avalanche. Ricardo, Fabiana murmurou, a voz tremendo. Não escute o que ele disse. O que quer que você pense não é verdade. Mas o pensamento não saía da cabeça de Ricardo. O que ela esconde? Ele esfregou as mãos, sentindo o suor escorregar pela palma. Precisava saber. Cada segundo que passava parecia dissolver a confiança que tinha nela. O menino olhava, confuso, sentindo a tensão no ar. Uma criança perdida em um turbilhão de adultos. E então, antes que pudesse formular uma resposta, um estrindo ecoou pela rua. Um carro, escuro e imponente, derrapou na esquina e parou de forma abrupta. As portas se abriram e homens armados surgiram, uniformizados, com rostos ocultos por máscaras. O pavor tomou conta dele enquanto Ricardo se jogava contra Fabiana, protegendo-a e o menino. Saia do caminho! Um dos homens gritou, enquanto eles cercavam o espaço, como predadores. Estamos atrás dela! Ela não fez nada! Ricardo gritou, tentando impedir que se aproximassem. Ele nunca teve um momento de vida tão surreal. Por que estão atrás dela? Mas antes que alguém pudesse responder, os homens avançaram. O time se separou, um deles saltando com velocidade. E em um movimento surpreendente, Fabiana se colocou na frente de Ricardo novamente. Eu não posso deixar que te machuquem, por favor. Eu sou. Sua voz falhou, e naquele instante parecia que tudo estava prestes a desmoronar. O homem armado se aproximou, mãos firmes e olhos frios. Você não percebe, milionário? A vida dela está cheia de segredos que vão muito além da pobreza e da mendicância. Ela guardou verdades que nem você consegue imaginar. Ricardo, atordoado, olhou para Fabiana, buscando respostas em seu olhar, mas ao invés disso, ele viu pânico, e foi nesse momento que, em uma virada quase cinematográfica, um tiro ecoou. Fabiana caiu, seu corpo colidindo com o chão de forma trágica, uma mancha vermelha se espalhando sob ela. O grito do menino transformou-se em um lamento agonizante. Não! Fabiana! Ricardo se lançou em direção a ela, sua mente um turbilhão. O mundo ao redor se tornava um borrão. O que estava acontecendo? A adrenalina invadia seu corpo. Ele não sabia se o sentimento era amor, culpa ou simplesmente uma reação instintiva ao perigo. Ele abaixou-se, segurando a cabeça de Fabiana, sua respiração acelerada e lágrimas escorrendo pela face. Mas a cidade em volta parecia indiferente. A comunidade, que antes sussurrava desconfiada, agora observava em estado de choque. Os homens com máscaras levantaram suas armas, prontos para um novo ataque. Ela não é apenas uma mendiga. O homem que disparou o tiro se aproximou, seus olhos cheios de uma revelação sinistra. Ela é a filha de um dos homens mais poderosos desse país. Ele a abandonou, mas o passado sempre vem à tona. A revelação foi como um soco no estômago de Ricardo. Os corredores de sua mente se iluminaram, conectando fios que até então pareciam desconexos. O que isso significava para ele? O que Fabiana realmente era? Um turbilhão de segredos e mentiras se espalhava como a tempestade que ainda rugia ao fundo. Enquanto sua cabeça girava com a nova informação, o homem passou a mão pela arma, vigilante. Então,
Você entende agora o que está em jogo? Ricardo olhou para o menino, seu irmão, e para Fabiana, em estado grave no chão. Uma vontade incontrolável de proteger essa nova família em formação se acendeu dentro dele, mas a pergunta persistia. Até onde ele estaria disposto a ir por pessoas que mal conhecia? E mais importante, o que mais a vida tinha reservado para ele, agora que os segredos estavam sendo revelados? Ricardo sentia o peso das palavras do homem, ainda reverberando em sua mente, como um choque que parecia transformar tudo. A adrenalina pulsava em suas veias. Ele olhava para Fabiana, agora com os olhos cheios de lágrimas. O silêncio era ensurdecedor e o medo o envolvia como uma neblina densa. A verdade parecia à espreita, pronta para despencar como uma avalanche. Ricardo, Fabiana murmurou, a voz trêmula. Não escute o que ele disse. O que quer que você pense, não é verdade. Mas os pensamentos de Ricardo estavam atormentados. O que ela esconde? Era impossível ignorar o desespero no olhar dela. A criança, o menino que ele agora sabia ser seu irmão, olhava para eles, confuso, como se sentisse a tensão. Ricardo não sabia o que fazer, mas sabia que precisava agir. Então, o inesperado aconteceu. Um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um carro, negro e imponente, deslizou na esquina e parou com um rangido. As portas se abriram e homens armados saltaram, cada um com um olhar determinado. Ricardo se encolheu, instintivamente, colocando seu corpo em uma barreira entre Fabiana e os intrusos. A adrenalina lhe dizendo que a proteção era tudo. Saia do caminho, gritou um deles. Estamos atrás dela. E ela não fez nada, Ricardo gritou em resposta, seu coração acelerado. Quem são vocês? Os homens não responderam, mas seus olhares diziam tudo. A determinação de pegar Fabiana era mais forte que a lógica. Quando um deles caminhou com passos firmes em direção a ela, algo dentro de Ricardo aquietou. Ele não podia deixar que a tocassem. Bateu com força no peito e lutou contra o pânico. Mas sua visão estava embaçada. Sua mente não conseguia formar palavras ou um plano. Eu não posso deixar que te machuquem, Fabiana falou, sua voz falha. Por favor. Mas antes que ela pudesse terminar, um dos homens disparou a arma. O eco da bala cortou o ar como uma faca afiada. Fabiana foi lançada ao chão, uma mancha vermelha se espalhando sob ela. Não, Fabiana! A dor rasgou o peito de Ricardo como um animal selvagem. Ele se lançou em direção a ela, seu mundo se transformando em um borrão de desespero. O grito do menino se misturava ao pavor em seu coração. Não, não, não! Mas a cena ficou ainda mais surreal e confusa. O homem que atirou se aproximou, o rosto coberto, mas o olhar revelava uma intensidade perturbadora. Ela não é só uma mendiga, não é o que você pensa. Ricardo queria gritar, perguntar o que ele significava. O olhar do homem se iluminou, como se tivesse a chave para um segredo sombrio. A vida dela está entrelaçada com pessoas muito poderosas, pessoas que você conhece muito bem. As palavras caíram como uma bomba em sua mente. O que você quer dizer com isso? Perguntou, seu tom misturando raiva e desespero. Ela é filha do homem que você imagina, o mesmo que te abandonou, disse ele, com um sorriso maligno. Você e Fabiana são mais ligados do que você jamais soube. E o garoto é mais do que você pode imaginar. Ricardo paralisou. Sua mente girava, conectando peças que pareciam desconectadas. Fabiana era filha de quem? Como isso era possível? O garoto era o quê?
Seu coração batia descontrolado, enquanto a imagem de Fabiana caída no chão se misturava ao sol passado. Você vai descobrir a verdade, Ricardo, e quando isso acontecer, o inferno vai se soltar. O Paido virou-se, pronto para ir-se embora. Não, não podia ser assim. O pânico se transformou em uma determinação feroz. Ele não poderia deixar Fabiana assim, não depois do que descobrira. Fabiana, por favor, não! Fábrica, abra os olhos! Ele segurou na sua mão. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. O menino chorava, o desespero pairando. E enquanto tudo parecia desmoronar, Ricardo percebeu que um fio de esperança ainda existia. Mas a verdade explosiva sobre quem eram realmente poderia dividir seu mundo novamente. O que mais ele não sabia? E se o que estava por vir fosse ainda mais devastador que a balança entre a vida e a morte? O coração de Ricardo era um campo de batalha, e a questão que o consumia era: até onde ele iria por Fabiana e o irmão que acabara de descobrir? Ricardo sentiu o coração descompassado, absorvendo a cena caótica ao seu redor. Fabiana estava caída, e ele não sabia se as palavras do homem que disparou a arma eram verdade ou apenas uma forma de manipulação. Ele olhou para o menino, seu irmão, e sentiu que o chão desmoronava sob seus pés. O que mais não sabia sobre sua vida? A tensão se acumulava como uma tempestade iminente. O homem que atirou recuou um passo, mas a expressão dele era de vitória. Você está prestes a perder tudo, milionário. E se souber o que é bom para você, você vai se afastar dela e do menino. Ricardo não conseguia pensar. Dava a impressão de que o tempo estava parado, mas a angustiante realidade exigia ação. Ele se abaixou, tentando segurar Fabiana nos braços, enquanto o menino se apertava contra ele, os olhos arregalados de terror. Fabiana, por favor, aguente firme. Sua voz tremia, sentindo cada batida do coração dela como se fosse o seu. O que você está fazendo? Uma voz familiar cortou o ar. Era Ana, sua assistente, surgindo de trás do carro preto, armada. Saia do caminho, Ricardo! Ela gritou, mirando nos homens mascarados com determinação. Eles não são quem dizem ser. A confusão aumentou. Um frio correu pelas costas de Ricardo. O que você sabe, Ana? Ele não entendia como ela poderia estar envolvida nisso. O menininho chorava e Fabiana lutava para respirar, manchando a alfombra na rua com uma profunda cor vermelha. Fabiana é filha do pai dele. Glenn apontou para o homem que dissera ter atirado. O seu verdadeiro pai. É tudo uma armadilha. As palavras dela deslizaram sobre ele como um golpe no estômago. Um novo pânico o engoliu. O quê? Ele olhou rapidamente para o homem, que agora parecia triunfante, um sorriso debochado nos lábios. Você vai descobrir a verdade agonizante. E se não for por você, será pelo seu irmão. O silêncio era ensurdecedor. A revelação de Ana girou na cabeça de Ricardo. Fabiana, uma mendiga? Filha do pai que o abandonara? Ele não podia aceitar isso. Não! Isso não pode ser verdade! Ele gritou, tentando sacudir a confusão. É a única maneira de entender o quanto você se deixou envolver. Olhe para ele! Ana gesticulou em direção ao menino, que estava em choque. Esse desejo de proteger é uma ilusão. Tudo isso é uma encenação, Ricardo. Mas antes que ele pudesse raciocinar, um grito estourou pela rua. Do outro lado, outro carro surgiu, cercando o lugar. Um homem robusto desceu com uma arma em punho. Fabiana, você não pode escapar do seu passado. O pânico aumentou novamente, agora com a ameaça de mais pessoas armadas. Ricardo, escuta!
Ana insistiu com urgência. Você não sabe em quem está se envolvendo. Saia da frente, ou todos nós vamos morrer. Ricardo olhou para Fabiana, para o menino e para Ana. E então tudo desmoronou em sua mente. Se Fabiana era realmente parte daquela história, o que significava para o menino? Se as conexões se entrelaçassem de forma tão complicada, em quem ele realmente poderia confiar? A vida era um grande quebra-cabeça de mentiras e segredos, e Ricardo se via preso no meio de tudo isso. O tempo parecia esgotar-se à medida que o choque se instalava profundamente. Que decisões ele deveria tomar? E mais importante, o que mais havia escondido das sombras? Vão embora! Agora! O grito de Ricardo ecoou, mas ele sabia que a verdadeira guerra apenas começava. Ele se preparou para uma luta, não apenas para defender Fabiana e o menino, mas também para descobrir a verdade que permanecia oculta em meio ao caos. Qualquer que fosse a resposta, ele precisava dela, afinal, cada revelação poderia mudar tudo. Ricardo sentiu o coração descompassado, absorvendo a cena caótica ao seu redor. Fabiana estava caída, e ele não sabia se as palavras do homem que disparou a arma eram verdade ou apenas uma forma de manipulação. Ele olhou para o menino, seu irmão, e sentiu que o chão desmoronava sob seus pés. O que mais não sabia sobre sua vida? Ricardo, escuta! Ana gritou, mirando nos homens mascarados com determinação. Eles não são quem dizem ser. Quem são eles? O desespero crescia em seu peito. Fabiana estava no chão e o menino tremia aos seus lados. Vá para trás, Ricardo! Ana ordenou, apontando sua arma para os intrusos. Ele sabia que cada movimento contava, mas a confusão era tão densa que ele hesitou. Os homens que cercavam a rua avançaram com uma intensidade assustadora e o tempo parecia desacelerar. A adrenalina pulsava e o medo fervia em seu estômago. Por favor, o que está acontecendo? Suas palavras saíram entrecortadas pela angústia. Fabiana é sua irmã. Ana disparou, com um tiro direto no coração. Ricardo paralisou. Ela é filha do seu pai. Ana, não, isso não pode ser verdade. Ele olhou para Fabiana, em estado crítico, e então para o menino, que agora tinha os olhos arregalados, mas também um traço familiar que ele nunca percebeu. Você não entende. Fabiana está presa nesse jogo desde que nasceu. O homem que disparou a arma, ele é seu tio, e eles estão aqui para você. O olhar de Ana era sério, suas palavras pesadas como chumbo. O impacto da revelação o atingiu como um soco. Suas mãos começaram a tremer. Esse homem, que ele nunca conheceu, que deveria ter sido uma sombra em sua vida, agora se tornara uma realidade opressora. Não! A negação era tudo que ele conseguia murmurar. Ricardo! Fabiana gritou, mas sua voz estava fraca. Você precisa sair daqui! Não posso deixar que eles o peguem! Um homem mascarado riu, um som baixo e ameaçador. Está tarde demais, querida. Ele já fez a escolha errada. E você só está no caminho. Antes que Ricardo pudesse reagir, uma nova emergência rompeu da escuridão. Outro carro apareceu. E desta vez não era um veículo qualquer. Era uma van preta cheia de caras conhecidas. Era a equipe de segurança de Ricardo. Ele sentiu um sopro de esperança. Mas imediatamente se lembrou do que estava em jogo. Saia do caminho! Gritaram. A confusão aumentou enquanto a van parava e os seguranças saltavam, seu treinamento em ação, prontos para proteger seu patrão a todo custo. Ricardo, não! Ana gritou, puxando para trás, seu olhar aterrorizado. Se eles o verem, pode ser ainda pior. Todo esse caos vai se intensificar. Mas a situação estava além do que se poderia controlar. As balas começaram a voar. Os homens mascarados dispararam em direção aos seguranças.
e o scanner de toda a situação se transformou em pura loucura. Um dos seguranças gritou enquanto caía, atingido. Fabiana, não, não, segure-se! Ricardo gritou, seu olhar fixo nela. Desesperado. Ele tinha que protegê-la, mesmo que a revelação de que ela poderia ser sua irmã o deixasse em conflito. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais surpreendente. Fabiana, em um momento de desespero, puxou algo de dentro de sua roupa. Era uma pequena caixa. Ricardo, eu tenho um segredo. Seus olhos brilhavam com um misto de pânico e determinação. O que está nesta caixa pode mudar tudo. Um tiro ecoou novamente. Ricardo se virou, mas, antes que pudesse acessar o que ela disse, tudo se descontrolou. A caixa fez um barulho ao colidir com o chão. A tampa se abriu e uma luz intensa começou a emanar, iluminando a área com uma força sobrenatural. Os homens armados pararam, confusos. O tempo parecia congelar e todos os olhares se voltaram para a caixa brilhante. Mesmo em meio à batalha, o que quer que estivesse ali exigia atenção. Fabiana, o que é isso? Ricardo gritou, o coração queimando de ansiedade e curiosidade. As balas e os gritos pareciam distantes agora, como se o mundo tivesse se encerrado em torno daquela pequena caixa pulsante. Você precisa confiar em mim. A voz dela soava como um eco distante. A verdade que você sempre quis está nesta caixa. E enquanto todos hesitavam, Ricardo sentiu uma onda de determinação. Ele não sabia o que era, mas o destino deles estava prestes a mudar. O pânico se transformou em esperança em meio ao caos. Mas como saber que era um novo começo ou um final desastroso? Ricardo, não! Disse Ana, correndo em sua direção. Mas era tarde demais. A luz da caixa parecia consumir tudo, prometendo segredos devastadores que poderiam mudar a narrativa daquele momento. E ele estava prestes a descobrir tudo. A luz da caixa brilhava intensamente, projetando sombras dançantes nas paredes ao redor. Fabiana, com um esforço tremendo, tentava erguer a voz, mas a dor em seu corpo a dominava. Ricardo, a verdade, ela conseguiu sussurrar. Enquanto a adrenalina pulsava pelas veias de Ricardo, cada segundo se arrastando como uma eternidade. O homem que atirou estava em estado de choque, os olhos fixos na caixa, como se ela exalasse um poder sobrenatural. O que é isso? Ele murmurou, sua voz trêmula quebrando o silêncio carregado de tensão. Os outros homens armados hesitaram. Uma fração de segundo, mas parecia um filme rodando em câmera lenta. A luz da caixa pulsava, e então, como se estivesse viva, um holograma começou a surgir. A imagem de uma mulher, de longos cabelos escuros e um olhar profundo, pairou no ar. Ricardo ficou paralisado. O próprio coração parecia ter parado. Ele encarava aquela imagem. E uma onda de reconhecimento o atingiu. Quem é ela? Ele sussurrou, seus olhos nunca se desviando do holograma. Fabiana olhou para ele, lágrimas escorrendo por seu rosto pálido. É a sua mãe, Ricardo, e ela tem algo a te contar. O homem que disparou a arma arregalou os olhos. Não, isso não pode ser! Ele gritou, e sua voz denunciava um medo latente. Ele se virou e, em um impulso, correu em direção à van que havia chegado, deixando os outros homens estagnados, confusos. Pare! Gritou um dos seguranças de Ricardo, mas já era tarde. O homem pulou para o banco de trás da van e, antes que eles pudessem reagir, o motor rugiu e a van disparou, desaparecendo na escuridão. Ricardo estava em choque. Sua cabeça girava, a imagem da mulher o fitava.
e ele não podia acreditar no que via. As peças estavam começando a se encaixar, mas a dor da revelação era apavorante. Ele havia perdido a mãe e nem sabia. E Fabiana, o que ela realmente tinha a ver com tudo isso? A caixa continuava emanando luz, e aos poucos a imagem da mulher foi se desfazendo, mas não antes de deixar uma última mensagem. Ricardo, busque a verdade. Há segredos que precisam ser revelados. Um grito estrondoso cortou o ar. O menino havia sido atingido pelo pânico, chorando desesperadamente. Ricardo se virou rapidamente, e a cena era frenética. Os seguranças tentavam controlar a situação. A comunidade se aglomerava, incapaz de compreender o que estava acontecendo. Fabiana, o que você esconde de mim? Ele gritou, sua voz carregada de raiva e desespero. Fabiana, em um último esforço, tentou se levantar. Ricardo, eu precisava te proteger. Eu não sabia como você reagiria. Proteger? Ele interrompeu, seus olhos brilhando com a dor de cada palavra. Como você teve coragem de esconder isso de mim? E agora? O que mais você não me contou? Mas antes que ela pudesse responder, um novo estrondo ecoou. Outra van, desta vez com as luzes ligadas e sirenes, chegou ao local. Ricardo olhou para Fabiana e a angústia cresceu. Você não pode deixar que eles levem você, Fabiana! Ele gritou, consciente da urgência. E então, como um relâmpago cortando a noite, um homem surgiu da van, sua voz rígida e implacável. Fabiana, você está presa. Vem com a gente. É por sua própria segurança. Presa? O que está acontecendo? Fabiana balançou a cabeça em negação, enquanto Ricardo se colocava entre ela e o homem. Havia mais na história do que ele poderia imaginar, mais segredos que se desenrolavam velozmente. Eles estavam emaranhados em uma teia de mentiras, e a verdade parecia escapar de suas mãos. Ricardo olhou ao redor. O menino chorava, os seguranças olhavam, e a multidão observava, intrigada e assustada. Ele precisava de respostas, mas a confusão era ainda maior. Quem são vocês? Ricardo exigiu, a voz tremendo entre raiva e desespero. O homem não hesitou. Nós somos a única linha de defesa para Fabiana. Eles querem o que está dentro dela, o que pode destruí-los. Destruí-los? O que você quer dizer com isso? A voz dele era um sussurro enquanto olhava para Fabiana, a mulher que ele começava a entender, mas não totalmente. E então, em um instante inesperado, Fabiana fez algo que o deixou sem palavras. Ela se virou, encarando o homem que se aproximava, e declarou com uma firmeza inesperada: Eu sou a herdeira do que você chama de poder. Eles não vão me pegar tão fácil. Um silêncio pesado tomou conta da cena. Os olhares se cruzaram. E a tensão era palpável. O que Fabiana realmente significava? Como ela se encaixava nessa narrativa de poder e traição? Ricardo sentiu o chão se abrir sob seus pés novamente. O que mais ele nem sabia? Ele estava prestes a descobrir segredos que poderiam não apenas mudar suas vidas, mas também a própria essência da sua história. A luz da caixa brilhava intensamente, e Fabiana, com um esforço tremendo, tentava erguer a voz. Ricardo, a verdade! A dor a dominava, mas ela era firme. O homem que atirou estava em estado de choque, os olhos fixos na caixa, como se ela exalasse um poder sobrenatural. O que é isso? Ele murmurou, sua voz trêmula quebrando o silêncio carregado de tensão, enquanto os outros homens armados hesitavam, confusos. Então, a imagem da mulher que surgiu na caixa começou a se desfazer, mas não antes de deixar uma última mensagem. Ricardo, busque a verdade. Há segredos que precisam ser revelados. Fabiana, o que isso significa? Ricardo exclamou, sua mente agitada. Mas Fabiana não teve tempo de responder.
Um grito cortou o ar e, de repente, um homem robusto surgiu de um dos carros que recém chegaram. Ele tinha cara de poucos amigos e um olhar que falava de muitas brigas. "Ela não pode ficar aqui. É ordem!" ele gritou, olhando para Fabiana como se ela fosse uma ameaça. "Você não vai levá-la!" Ricardo berrou, colocando-se entre eles. O menino tremia ao seu lado, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Ricardo, você não entende!" Fabiana disse. Suas palavras cheias de desespero. "Eles não são os únicos atrás de mim." "Não é seguro. Para nenhum de nós." Mas antes que ela pudesse explicar, outro grupo de homens armados apareceu, cercando-os. "Estamos atrás dela e não vamos perguntar 2 vezes." O líder deles era um sujeito alto, com uma cicatriz no rosto. "Fabiana, não faça isso mais difícil." Ricardo olhava para Fabiana e então para o menino, sua mente girando. O que ela estava escondendo? Por que sua vida era tão reelaborada? E quando essas perguntas ocupavam seu pensamento, um novo estalo ecoou. Um tiro. Era como se o mundo parasse. O homem que tentava levar Fabiana havia sido atingido. O silêncio total permeou o ar. Todos estavam congelados por um breve momento. "Não, não, não, não!" Fabiana gritou, olhando horrorizada. O homem caiu ao chão e a cena ficou caótica. Ricardo não sabia se deveria correr ou ficar. O menino chorava e o pânico se espalhava entre os demais. Mas o caos não parou. De repente, a mulher do holograma surgiu novamente, mais claramente, sem que ninguém esperasse. "Fabiana!" Sua voz agora tinha uma urgência. "Você precisa saber quem você realmente é. A verdade está na sua linha de sangue." E o brilho que emanava da caixa aumentou, uma luz tão intensa que ofuscava a todos. Fabiana paralisou, a expressão em seu rosto mudando. "O que você está dizendo?" Ela parecia perdida e ao mesmo tempo em um limiar de entendimento. "O que eu sou?" O impacto das palavras ecoou. Todos se viraram para Fabiana, buscando entender. Ricardo podia ver o pavor em seus olhos. Ele se virou, observando a situação à sua volta. Os homens armados estavam ofuscados pela luz, mas seus rostos mostravam confusão. E então a mulher holográfica fez um gesto. "A resposta está dentro de você. Use isso." A luz se intensificou e algo inesperado aconteceu. O chão sob eles começou a tremer e, como se estivesse se abrindo, revelou uma passagem secreta. Ricardo sentiu a adrenalina disparando. "Fabiana!" ele gritou, mas a voz dela foi perdida no clamor do momento. A passagem oferecia uma saída, mas para onde levaria? O medo e a incerteza se chocavam dentro de Ricardo. Os homens armados hesitaram. Mas o líder deles avançou novamente. "Não deixem que elas escapem. O que quer que esteja lá, precisamos." E foi aí que tudo mudou. Fabiana, tomada por uma coragem inesperada, gritou: "Eu sou uma filha do poder, e o que está escondido neste lugar pode destruir vocês." Com isso, ela se lançou para dentro da passagem, seguida pelo menino, e depois de um momento de hesitação, Ricardo a seguiu. Mas a verdade que estava prestes a ser revelada não era apenas sobre Fabiana ou sobre quem ela era. As revelações eram maiores do que aquilo que qualquer um imaginava. As palavras da mulher holográfica ecoavam na mente de Ricardo. "Busque a verdade." Mas ao atravessar a entrada, a luz da caixa que os acompanhava cintilou de forma ofuscante, prometendo mistérios muito mais profundos. No instante em que cruzaram a porta, o som de um estrondo ensurdecedor os envolveu. Algo tinha mudado, e o que antes era uma simples descoberta, agora se tornava um labirinto de segredos. Ricardo sentiu a passagem começar a se fechar, cortando a saída por onde vieram.
E a única pergunta que ressonava em sua mente era o que iriam encontrar naquele novo mundo e que segredos seriam desenterrados. A luz da caixa ofuscava tudo ao redor, uma explosão de brilho que fazia os homens hesitarem, paralisados. Fabiana, com as mãos sobre o coração, olhava para a holografia da mãe. "O que você está dizendo?" ela repetia, sua voz entrecortada por um misto de medo e incredulidade. Ricardo sentia o coração acelerar. Um turbilhão de emoções se formando dentro dele. O menino, que estava junto a eles, olhava atordoado. O clima estava tão tenso que parecia que até as paredes estavam respirando. E então, de repente, como se houvesse um efeito dominó, tudo desmoronou. O homem que disparou a arma começou a se agitar, seu corpo tremendo como se estivesse sendo puxado por forças invisíveis. Ele olhou para a caixa, depois para Fabiana e gritou: "Você não pode fazer isso. A verdade não deve ser revelada." Antes que alguém pudesse reagir, ele fez um gesto desesperado. Com um movimento rápido, puxou uma bomba do bolso e a acionou. O mundo ao redor explodiu em gritos. Ricardo viu a luz da caixa se intensificar ainda mais, como se estivesse em um duelo contra aquela explosão iminente. "Corram!" ele gritou, e imediatamente se lançou na direção de Fabiana e do menino, puxando-os para o lado. O chão tremeu sob eles, e o ar se encheu de fumaça e fragmentos. Era como se tudo ao redor estivesse desmoronando em um caos absoluto. Os homens armados começaram a disparar, mas Ricardo estava focado apenas em mantê-los seguros. Ele olhou nos olhos de Fabiana, cheia de terror, e viu uma sombra de relutância. "O que está acontecendo? O que você tem a ver com isso?" "Vou?" ele questionou, enquanto puxava o menino para mais perto. Eu não sabia que isso aconteceria." Fabiana respondeu, sua voz rasgada entre a dor e a raiva. "Eu só queria proteger você e o garoto. Não posso deixar que eles voltem." O homem do holograma desapareceu, e a luz agora se misturava com a fumaça em um espetáculo de desespero. Naquele caos, uma ideia emergiu na mente de Ricardo. E se a verdade não fosse o que eles esperavam? E se tudo aquilo fosse uma armadilha? Uma explosão sonora irrompeu atrás deles, e Ricardo caiu com Fabiana e o menino, protegendo-os com seu corpo. Ele sentiu o impacto da terra, a sensação de que tudo poderia acabar ali mesmo. O som do caos se misturava aos gritos, e o ar quente e sufocante quase o engolia. "Fabiana!" ele gritou de novo, já sem saber se poderia protegê-la. "Você tem que entender, Ricardo." Fabiana estava em desespero agora. "O que vai acontecer mudará tudo. Você é um alvo. Eles estão atrás de você. Meus segredos sobre seu passado são mais perigosos do que você imagina." E foi nesse momento que a verdade começou a se formar em sua mente como um quebra-cabeça em que as peças estavam prestes a se encaixar. "O que você quer dizer?" Ele olhava para ela, agora sabendo que precisava entender tudo. Mas suas palavras estavam sendo interrompidas pela confusão. Os homens armados começaram a recuar, perdendo a confiança à medida que a situação escalava. "Cuide do que você está fazendo, Fabiana!" Um deles gritou, sua voz refletindo pânico. "O que está acontecendo aqui não pode ser parado." Então, sem aviso, a caixa começou a pulsar de um jeito diferente, uma luz mais sombria emanando dela, como se um portal estivesse sendo aberto. O chão tremeu novamente, e Ricardo sentiu que o tempo estava se esgotando. O que quer que estivesse por vir poderia ser um novo fardo ou, quem sabe, um novo começo.
Vamos! Gritou Ricardo, empurrando Fabiana e o menino para a frente, sentindo o calor se intensificar ao redor deles. Ele não sabia o que estava se aproximando, mas estava determinado a descobrir. E enquanto a luz se tornava mais intensa, a última frase de Fabiana ecoou em sua mente: "Você é um alvo." E naquele segundo, a revelação brutais veio à tona. A verdade que ele tinha medo de encarar era agora impossível de contornar. Ele precisava decidir: seguir em frente e enfrentar o que quer que estivesse por vir, ou recuar e deixar tudo para trás. A dúvida pairava no ar, com novas sombras se aproximando, prometendo que o que estava atrás deles não era nada comparado ao que estava prestes a se revelar. A luz da caixa se intensificou, ofuscando tudo à sua frente. Ricardo estava em estado de choque, seus sentidos sobrecarregados. Fabiana, com lágrimas nos olhos, tentava entender a mensagem da projeção da mãe Bela. O homem que dissera ser seu tio estava paralisado, em choque. O menino se agachou ao lado de Ricardo, assombrado. Era como se o tempo parasse, e tudo o que importava naquele momento fosse saber a verdade. "Fabiana, precisamos sair daqui. Agora!" Ricardo gritou, puxando-a em direção à passagem que a caixa parecia ter aberto. O caos à sua volta crescia. Os homens armados hesitavam, confusos pela luz e a revelação que os cercava. "Eu não posso deixar que eles te capturem," Fabiana respondeu, sua voz quebrada, mas forte. "Eu sei que sou sua irmã, mas o que isso significa, Ricardo?" Os batimentos do coração dele estavam acelerados. Ele nunca imaginou que aquela mulher forte e vulnerável fosse parte de sua história. Mas agora tudo se conectava. A dor de saber que tinha uma irmã, a necessidade de protegê-la, tudo isso o impulsionava. Mas não havia tempo para pensar. "Vamos, o menininho precisa de um lugar seguro." Ele puxou Fabiana e o garoto ficou agarrado à perna de Ricardo, tremendo. Mas no fundo, ele sabia que não podiam mais retornar. A verdade estava à frente deles, mesmo que o perigo os seguisse. Fabiana lançou um olhar triste para o holograma que ainda brilhava, como se dissesse adeus. "Eu farei tudo o que for preciso para proteger vocês. Meus segredos, tudo isso foi um fardo por muitos anos. Mas a verdade não pode permanecer oculta." Sem mais hesitação, eles entraram na passagem. O ambiente mudou instantaneamente. Era um espaço escuro, mas com uma luz que parecia guiá-los. O som da destruição atrás deles soava distante, como se aquele lugar os tivesse protegido. "Isto é um esconderijo?" o menino perguntou, olhando ao redor com esperança nos olhos. "Sim, mas não sei por quanto tempo. Precisamos nos apressar." Ricardo respondeu, a adrenalina ainda pulsando em suas veias. No fundo, ele sentia que a batalha estava longe de acabar. Eles haviam escapado do primeiro confronto, mas a revelação de Fabiana como sua irmã pressagiava outros desafios. Enquanto seguiam em frente, a tensão entre eles começou a se dissipar. Fabiana virou-se para Ricardo e disse: "Agora que sabemos, precisamos enfrentar nossos medos juntos." Ricardo assentiu. Era a primeira vez que sentia que, apesar do caos, havia uma chance. "Nós encontraremos respostas, juntos." E no instante em que essas palavras saíram de sua boca, a passagem se iluminou com um brilho dourado. O que viriam a encontrar ali? Eles estavam prontos, mesmo que a verdade fosse algo que jamais esperaram. O que mais a vida tinha reservado para eles? E enquanto a luz os envolvia, a sensação de esperança e energia. Mas eles sabiam, a luta ainda não tinha terminado. E aqueles que estavam atrás deles não desistiriam tão facilmente. E assim, Ricardo, Fabiana e o menininho adentraram um novo mundo, onde a verdade os aguardava. "Pessoal, esta é a hora de agir."
Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Dê aquele joinha poderoso. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo histórias incríveis como essa. E agora, comente abaixo a sua reação. O que achou desse final surpreendente? Ah, e não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Você é parte fundamental dessa comunidade. Vamos juntos nessa!